O Livro dos Justos, capítulo 5. Matusalém e Noé pregam o arrependimento. E foi no ano 84º da vida de Noé que Enoque, filho de Sete, morreu. Ele tinha 905 anos de idade na sua morte. E no ano 179 da vida de Noé, Cainã, filho de Enos, morreu. E todos os dias de Cainã foram 910 anos e ele morreu. E no ano 234 de Noé, o filho de Malalel, Cainã, morreu. E os dias de Malalel foi 895 anos e ele morreu. E Jared, filho de Malalel, morreu naqueles dias, no 336º da vida de Noé. E todos os dias de Jared foram 962 anos e ele morreu. E todos os que seguiam o Senhor morreram naqueles dias, antes de ver o mal que Deus ia trazer sobre a terra. E após o discurso de muitos anos, no ano 480 da vida de Noé, quando todos os homens que seguiram o Senhor tinham morrido e apenas Matusalém restava, falou Deus a Noé e a Matusalém, dizendo: Falai e anunciai aos filhos dos homens, dizendo: Assim diz o Senhor, arrependam-se de seus maus caminhos e abandonem as suas obras. E o Senhor arrepender-se-á do mal que ele declarou fazer contra vocês, de modo que não aconteça. Pois assim diz o Senhor: eis que eu irei dar um período de 120 anos, para que se arrependam e abandonem seus maus caminhos. Então eu também afastarei o mal que falei contra vós, e não acontecerá, diz o Senhor. E Noé e Matusalém falaram estas palavras do Senhor para os filhos dos homens, dia após dia, constantemente falando com eles. E Noé e Matusalém falaram todas as palavras do Senhor para os filhos dos homens, dia após dia, constantemente falando com eles. Mas os filhos dos homens não deram ouvidos a eles, nem inclinaram os seus ouvidos às suas palavras, e foram de dura serviço. E o Senhor concedeu-lhes um período de 120 anos, dizendo que se ele se arrependesse, então Deus se arrependeria do mal, de modo a não destruir a terra. Noé, filho de Lameque, absteve-se de tomar uma esposa naqueles dias para gerar filhos, porque ele disse: certamente agora que Deus vai destruir a terra, por que será que devo gerar filhos? E Noé era um homem justo, ele era perfeito em sua geração, e que o Senhor o escolheu para suscitar descendência a partir de sua semente sobre a face da terra. E o Senhor disse a Noé: toma para ti uma esposa e gera filhos, pois você tem sido justo diante de mim nesta geração. E tu produzirás semente, e teus filhos contigo no meio da terra. E Noé tomou uma mulher. Ele escolheu Naamá, filha de Enoque, e ela tinha 580 anos de idade. E tinha Noé 498 anos de idade, quando tomou Naamá para sua mulher. E Naamá concebeu e deu à luz a um filho, e chamou seu filho o nome de Jafé, dizendo: Deus ampliou-me na terra. E ela concebeu outra vez e deu à luz a um filho, e chamou-o de Shem, dizendo: Deus me fez um remanescente para levantar semente no meio da terra. E Noé tinha 502 anos de idade quando Naamã gerou Shem. E os meninos cresceram e andaram nos caminhos do Senhor, em tudo o que Matusalém e Noé, seu pai, ensinou a eles. E Lameque, pai de Noé, morreu naqueles dias, mas na verdade ele não andava com todo o seu coração nos caminhos do seu pai. E ele morreu no ano 195 da vida de Noé.
E todos os dias de Lameque foram 770 anos e morreu. E todos os filhos dos homens que conheciam o Senhor morreram nesse ano diante do Senhor, antes de trazer o mal sobre eles, de modo a não contemplarem o mal que Deus traria sobre os seus irmãos e parentes, como ele tinha então declarado que faria. Nesse tempo, o Senhor disse a Noé e Matusalém: Ide e proclamai aos filhos dos homens todas as palavras que eu falei para vocês nesses dias. Porventura, para ver se convertem de seus maus caminhos, e eu então arrepender-me-ei do mal e não o executarei. E Noé e Matusalém se levantaram em pé e disseram aos ouvidos dos filhos dos homens tudo o que Deus havia falado a respeito deles. Mas os filhos dos homens não deram ouvidos, nem sequer eles se inclinaram às suas declarações. E foi depois disso que o Senhor disse a Noé: O fim de toda a carne é chegado perante mim, em conta de suas más ações, e eis que vou destruir a terra. E tomarás para ti madeira de gofer, e vai a tal lugar e faz uma grande arca, e coloca-a neste ponto. E farás assim isso: 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. E farás para ti uma porta aberta ao seu lado, e para um acabamento 1 côvado acima, e cobre-o por dentro e por fora com betume. E eis que trarei águas do dilúvio sobre a terra, e toda a carne será destruída. A partir do céu, tudo o que está sobre a terra perecerá. E tu e tua casa deverão ir e reunir 2 pares de todas as coisas vivas, machos e fêmeas, e trarás para a arca, para levantar semente deles sobre a terra. E reúne tudo o que seja comestível para todos os animais, que pode servir de alimento para ti e para eles. E tu escolhe para teus filhos 3 donzelas, filhas dos homens, e elas serão esposas para teus filhos. E Noé levantou-se, e ele fez a arca, e no lugar onde Deus lhe havia ordenado. Noé tinha 590 anos quando começou a fazer a arca. E ele fez a arca em 5 anos, tal como o Senhor havia ordenado. Então Noé levou as 3 filhas de Eliaquim, filho de Matusalém, como esposas para seus filhos, como o Senhor ordenara a Noé. E foi o tempo em que Matusalém, filho de Enoque, morreu, com 960 anos de idade.